Instrumental, que é de instrumento, processo, etc. Fala, galera do Direito Civil, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam curtindo a nossa aula aqui. Meu nome é Ana, sou professora de Direito Civil aqui do curso da Cultive. E a gente tá aqui para discutir um pouquinho mais do Direito Civil para ajudar você a passar no teu concurso, alcançar o teu objetivo. Estuda bastante, veja as nossas aulas, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Hoje a nossa aula é bem interessante, a gente vai falar sobre as formas de pagamento indireto das obrigações. A gente sabe que normalmente as obrigações elas são extintas através do cumprimento, através do pagamento direto daquela obrigação. O devedor vai lá, cumpre a obrigação que ele combinou com o credor e acaba a obrigação, extingue, cada um sai feliz, todo mundo pulando de alegria. Porém, a gente sabe que não é sempre assim. Não é assim tão simples. Sabemos que existem relações jurídicas que às vezes acabam não sendo cumpridas dessa forma. Então é isso que a gente vai começar a estudar hoje. A gente vai começar a estudar hoje as formas de pagamento indireto das obrigações. Até pelo nome a gente já consegue ter uma ideia do que vem pela frente. É um pagamento, mas ele é um pagamento meio torto, ele não é feito de forma direta. Vamos começar falando sobre a consignação em pagamento. A consignação em pagamento é minha forma preferida de pagamento indireto. Eu acho ela bem interessante, bem bonitinha. A consignação em pagamento, ela é chamada de norma híbrida. Por que ela é um exemplo de norma híbrida? Porque ela está prevista no Código Civil dentro do direito material, como também prevista no CPC, no Código de Processo Civil, como direito instrumental. Porque existe uma ação feita somente para ela, é a ação de consignação em pagamento. Não lembro o número do artigo, né, gente? Eu e meus números aqui. Bom, mas como o nosso objetivo aqui no nosso curso é Direito Civil, vamos nos ater principalmente às normas previstas dentro do Código Civil. A consignação em pagamento, ela está prevista no Código Civil a partir do artigo 334. O artigo 334 traz um conceito pra gente. Lembrando sempre que eu tenho certeza que todos vocês estão com o Código Civil aberto do ladinho, sorrindo para mim e lendo o Código Civil junto comigo. Vamos embora. 344. Olha que interessante que ele fala. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. A consignação em pagamento, ela tem um cabimento bem específico. O cabimento da ação está no artigo 335. Gente, olha aqui o que eu vi agora. Tem aqui, 539 da CPC. Desculpa, que a gente estava falando que é uma norma híbrida. Então, aqui a gente tem 334 e seguintes no Código Civil e 539 seguintes do Código de Processo Civil. Bom, eu estava falando sobre o cabimento. A consignação em pagamento, ela tem cabimento em algumas situações que o Código Civil traz pra gente, no artigo 335. Não vou ler um a um, mas é a obrigação de vocês aí em casa conseguirem ler esses incisos do 335. Eles são simples, não precisa de muita interpretação. Pra gente resumir mais ou menos tudo que está escrito ali no 335, cabe a ação de consignação em pagamento. Cabe a consignação em pagamento essa forma indireta de pagamento quando o devedor, o solvens, ele quer pagar, mas ele não consegue por algum motivo. O credor sumiu. Onde o credor mora é muito perigoso. Eu não sei onde o credor mora. Eu não sei quem é meu credor. E assim por diante. Quando o solvens, quando o devedor quer pagar, mas não consegue, existe a possibilidade do pagamento indireto, que é chamado de consignação em pagamento. Perguntem para mim agora, que eu estou escutando vocês gritando do outro lado e perguntando, mas para que serve no fim? Qual é o objetivo da pessoa fazer esse pagamento indireto através da consignação? Veja, algumas vezes quando a gente não consegue efetuar o pagamento, dependendo da obrigação, a obrigação traz pra gente juros, correção monetária, cláusula penal e assim por diante.
Se eu não pagar no dia, se eu não pagar na data do vencimento, o que vai acontecer? Juros, correção monetária, cláusula penal. Eu vou ter um ônus em relação à minha obrigação. Se for um pagamento em dinheiro, eu vou ter que pagar os juros em relação até eu conseguir encontrar o credor, por exemplo. Então, veja, a consignação em pagamento tem por objetivo que o devedor consiga pagar dentro do seu vencimento para não incidir as multas e cláusulas penais previamente estipuladas entre as partes. É para isso que serve a consignação em pagamento. Muito simples, quando a gente fala assim, eu devo cenzão. Dever cenzão, às vezes os juros e multa não corre. Quando corre, não é de grande monta. Porém, imagine uma dívida de 5 milhões. Daí a multa, a correção monetária começa a ficar pesado. Imagine que eu deva 5 milhões para uma pessoa que eu não sei mais onde ela mora, eu não sei mais onde ela está. Ou eu tento fazer o pagamento numa conta bancária, por exemplo, que ela tenha me dado número, agência, e eu não consigo fazer o pagamento porque tem algum número ali errado. Tento contato com o credor, não acho o credor. Como é que eu vou ficar devendo 5 milhões rolando depois do vencimento, juros e correção monetária? Impossível, né? Vai virar um montante assim astronômico. Assim, traz o Código Civil essa possibilidade de consignação em pagamento para que o devedor consiga pagar dentro daquele vencimento. Ou se não tiver dentro do vencimento, que ele consiga pagar o mais rápido possível para ele barrar a incidência de juros e correção monetária, para ele conseguir adimplir a sua obrigação e não ficar excessivamente oneroso para ele. Esse é o objetivo da nossa consignação em pagamento. Muito mais tem a ser dito sobre consignação em pagamento. Existe uma ação de consignação em pagamento, espero que vocês tenham oportunidade de estudar na parte processual, né, civil, mas aqui pra gente, no momento, o que nos cabe é dizer que a consignação em pagamento é, sim, uma forma de pagamento indireto das obrigações, é uma extinção da obrigação. Mais um detalhezinho importante que eu quero colocar para vocês em relação a essa forma indireta de pagamento, é a possibilidade da consignação em pagamento ser feita tanto de forma judicial como de forma extrajudicial. Quando a gente leu ali o artigo 334, ele falou que o devedor pode fazer um depósito judicial dentro da ação de consignação em pagamento, ou ele pode fazer um depósito em instituição bancária. Esse depósito em instituição bancária é possível, só que tem que notificar extrajudicialmente o nosso credor. Rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia como é que funciona, quando existe uma ação de consignação em pagamento, o devedor entra com essa ação pedindo para o juiz deferir o pedido da possibilidade dele efetuar esse depósito, fazer esse depósito judicial. Com a liberação, o deferimento desse pedido, vai ter a extinção da obrigação. O devedor vai ficar livre da obrigação, como se ele tivesse cumprido diretamente para o seu credor. Por isso que ela é uma forma indireta de extinção da obrigação, uma vez que ela não é paga diretamente ao credor. O que o juiz faz? Chama o credor para ele receber e assim por diante. Dá uma olhadinha nas aulas de processo civil, também aqui na Cultive. Segunda forma de pagamento indireto, que a gente vai ver hoje, chamada de imputação ao pagamento. Vocês lembram dessa palavra imputação? Ela é extremamente utilizada dentro do direito penal. Imputável, inimputável, lembram? Então, a gente vai usar em relação com o mesmo... Gente do céu, Alzheimer. Vai ser usada no mesmo contexto. Imputar significa apontar. Discriminar, eu quero esse, eu quero aquela, apontar, isso é imputar. Na imputação ao pagamento, o artigo 352 traz pra gente um conceito. Ele fala o seguinte: o devedor que tiver duas obrigações da mesma natureza com o mesmo credor, ele pode escolher, ele pode imputar qual pagamento ele fará primeiro. Imagine que eu tenha emprestado do meu vizinho João Amado 5 mil reais. E o vizinho Amado também é o proprietário do apartamento que eu loco. Ou seja, eu devo em relação ao empréstimo e eu também devo em relação ao pagamento do aluguel. Se isso acontece e eu não vou pagar as duas dívidas, eu posso chegar para o meu credor, para o meu acipiens e dizer, e apontar e imputar para qual
obrigação eu estou cumprido, ou o pagamento da dívida em relação ao empréstimo, ou o pagamento do aluguel. Isso é imputação ao pagamento. Leiam depois com atenção o artigo 352 e seguintes. O próprio artigo 352 que a gente leu agora traz pra gente os requisitos da imputação ao pagamento. Tem que ter um credor, um devedor com 2 ou mais débitos da mesma natureza. E tem que ser da mesma natureza. Não pode ser uma obrigação de dar, de pagar um valor certo e outra de fazer, de pintar a casa. Por quê? Porque daí você não precisa imputar. Você não precisa apontar qual obrigação você está cumprindo. Porque se você entregar o dinheiro, logicamente o nosso ACIPENS, o nosso credor vai saber que você está cumprindo a obrigação referente ao pagamento. E se você chegar na casa dele para pintar a parede da casa dele, com certeza ele vai entender que você está cumprindo a obrigação de fazer. Por isso que o Código Civil traz pra gente que tem que ser por obrigações da mesma natureza. Tranquilo. Tranquilo. Quem escolhe? Quem imputa? Quem aponta? O nosso devedor. Imagina o seguinte, esse é o nosso caso do João, vizinho amado. Eu devo 5 mil reais para ele e vou pagar em 5 vezes de 1.000. Ao mesmo tempo, ele é o proprietário do local onde eu moro e eu devo para ele 1.000 reais mensais pelo contrato de aluguel. Essas são as duas obrigações de mesma natureza que eu tenho com o meu vizinho João amado. Bom, eu digo pra ele, eu ligo, eu depositei milão só na tua conta esse mês, eu não tenho mais dinheiro, eu quero que você desconte do aluguel. Estou pagando o aluguel, estou apontando para essa obrigação, estou apontando para essa dívida, eu estou imputando ao pagamento, estou imputando o pagamento daqueles milão em relação ao pagamento do aluguel. Se eu não faço isso, eu esqueço de ligar pro João, deposito só milão, eu tô com medo de falar com ele, que eu tô em atraso. Quem faz a imputação, quem faz a escolha de qual dívida está sendo paga é o credor. Se o credor não fizer, a gente cai no nosso famoso juizão. Juizão é que vai escolher qual dívida que está sendo adimplida, qual dívida vai ser extinta pela imputação ao pagamento, caindo nas regras da imputação legal, previstas no artigo 354 e 355 do Código Civil. SUSE. Terceira forma de pagamento indireto na aula de hoje. Subrogação. Subrogação é famosíssima. Volta e meia a gente fala na aula sobre ela, mesmo quando a gente estava estudando classificação das obrigações, quando a gente estudou a parte de ACIPENS, solves, quem é quem, para quem eu pago, para quem e quem deve pagar, a gente também falou sobre a subrogação. A subrogação, ela não é uma forma propriamente dita de pagamento indireto, porque ela não extingue a dívida, na verdade ela cria uma nova. Na verdade, o que acontece na subrogação é uma substituição de uma das partes. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Eu devo para você 50 mil reais. Eu não tenho dinheiro para pagar. Quem paga é o fiador dessa dívida. Meu fiador, aqui é o meu amigo Ricardo, que está aqui no estúdio cuidando aqui da toda essa produção que a gente tem. Ricardo, meu fiador, vê que eu não tenho dinheiro, chega lá, saca o cheque, tá aqui, 50 mil para você, meu credor. Você foi pago. Você, obrigação entre a gente foi extinta. Tudo bem. Mas em relação ao meu fiador, não foi extinta. Na verdade, ele que pagou. Ele me substituiu praticamente na obrigação. Ele veio e fingiu ser o devedor e cumpriu a obrigação que eu não estava cumprindo ou não conseguiria cumprir. O Ricardo, que é meu fiador, ele vai se subrogar, ele subroga-se nos direitos do credor, ele entra no seu lugar. Agora quem é meu credor é o Ricardo, você sai da jogada e é substituído por Ricardo. A subrogação, aquele que substitui, aquele que paga a dívida do devedor, ele tem todos os direitos que o credor principal tinha. Se você, que é meu credor originário, meu credor primitivo, você tinha juros previstos, cláusula penal, correção monetária, se eu estava dando para você alguma garantia real, tudo isso é transferido por direito para o nosso amigo Ricardo, que agora vai virar o meu credor. Então veja,
na minha posição como devedora, extinguiu a dívida para mim? Na verdade, não. A única coisa que aconteceu foi uma substituição. Tinha um credor, que era você que está me assistindo aí em casa, você sai e entra o nosso amigo Ricardo, que está aqui no nosso estúdio. Entenderam? Então, na verdade, não é uma extinção, mas sim uma forma de substituição. Não existe a inovação da dívida. A dívida continua a mesma. Simplesmente aconteceu uma substituição subjetiva. A parte mudou. Não existe mais você na minha relação jurídica, mas sim o nosso amigo Ricardo. Tranquila? A subrogação, ela pode ser legal ou convencional. A subrogação convencional, como a gente sabe, quando a gente vê essa palavrinha, é pela vontade das partes. Pode existir a possibilidade de um credor ser substituído por outro, porque assim satisfaz a vontade das partes. Mas também existe a possibilidade da subrogação legal. A subrogação legal, ela fala bem assim, o 346, opera-se de pleno direito à subrogação nesses casos. Eu vou ler só o inciso 1 para dar exemplo para vocês. Do credor que paga a dívida do devedor comum. O credor que paga a dívida do devedor comum, ele vai se subrogar no direito como um todo daquele credor primitivo. O inciso terceiro é bem interessante porque a gente viu na aula passada, se eu não me engano, falando, e foi exatamente o exemplo que eu dei agora, falando do terceiro interessado que paga a dívida de um devedor, o fiador. Ele subroga-se legalmente, subroga-se de pleno direito nos direitos daquele credor anteriormente prefixado, naquele credor primitivo daquela obrigação. Então, existem essas duas possibilidades, de ser convencional ou de ser legal. Subrogação, divertidíssimo, mas passaremos para a nossa quarta forma de pagamento indireto, falando sobre a dação em pagamento. Dação em pagamento é muito simples. A gente sabe que, em regra geral, o Código Civil traz pra gente que a obrigação ela tem que ser cumprida exatamente como fora estipulada entre as partes quando da elaboração do contrato, do negócio jurídico, quando eles contraíram aquela obrigação. Contrair é esquisito, né? Que parece estar contraindo uma doença, mas é assim que se diz. Bom, a dação em pagamento, ela foge da regra geral que está estipulada no Código Civil e diz que o credor, se ele quiser, ele pode aceitar obrigação diversa para o adimplemento do devedor. A gente sabe que o direito civil, fundamentado na autonomia privada, autonomia das partes, vontade. Então, veja, se o credor quiser extinguir uma obrigação, recebendo para tanto uma obrigação diversa, uma obrigação diferente daquela que foi previamente pactuada, nada se opõe o Código Civil. E essa troca, essa mudança, essa substituição de obrigação para a quitação da dívida é chamada de dação em pagamento. Dação em pagamento previstas no artigo 356 a 359 do Código Civil. Tranquilidade. Veja, tem que ter a aceitação do credor. Trouxe para vocês no último quadradinho verde que tem aí os elementos, os requisitos obrigatórios para que se possa dar a dação em pagamento. A dação em pagamento tem que ter uma obrigação prévia, lógico. Se for uma obrigação nova, não se chama de dação em pagamento, porque é uma obrigação originária. A dação em pagamento, ela tem que ter uma obrigação prévia, porque a gente vai modificar, substituir a forma de cumprimento da obrigação. Deve ter um acordo posterior entre as partes, deve ter a aceitação do credor, principalmente a aceitação do credor. O devedor faz uma proposta para o credor, dizendo, eu vou pagar de outra forma, mas pelo menos eu pago. Eu ia te pagar 20 sacas de café, eu não tenho café, mas eu tenho feijão. Te pago 20, 30 sacas de feijão. Pode ser, o credor anuiu, o credor aceitou, dá-se então a dação em pagamento. Veja, esse cumprimento diverso da obrigação primitiva
tem que acarretar na extinção da obrigação. Não adianta eu dar no nosso exemplo aqui as 30 sacas de feijão e o credor continuar me cobrando 20 sacas de café. Não. A dação em pagamento é a substituição do cumprimento da obrigação, substituição da prestação para que haja a extinção da obrigação. Então, por isso que tem que ter obrigatoriamente, gente, a anuência do nosso credor, porque ele não é obrigado, de acordo com o artigo 313 do Código Civil, a receber coisa diversa da pactuada entre as partes. Lindamente isso, hein? Água. Peraí. Vamos falar sobre a quinta forma de pagamento indireto das obrigações. Trago para vocês, apresento a vocês a novação. Novação também é bem interessante e, na verdade, gente, eu tenho certeza, bom, tenho certeza não, eu espero que não, mas eu acho que talvez algum de vocês aí já tenha feito uma novação e sequer sabe. Novação prevista no artigo 360 e seguintes. A principal característica do Código Civil, né, gente? A principal característica da novação é a criação de nova dívida. Tenho uma dívida, A e B possuem uma relação jurídica. A é credor, B devedor. B deve a A qualquer prestação. Ele não está conseguindo pagar. Sabe o que ele faz? Ele liga para A e fala assim, ó, eu não vou conseguir pagar isso aqui, não sei como é que a gente vai fazer. Ah, tem uma brilhante ideia e fala o seguinte, faz então assim, B. Vamos fechar uma nova obrigação, extingue a primeira, fecha uma segunda, para daí você conseguir me pagar. Por que eu disse para vocês que eu tenho quase certeza que alguns de vocês já fizeram isso? Sabe quando a gente estoura o cartão de crédito, estoura o limite no banco, né? A gente tem uma dívida com ele. No mês de agosto de 2016, eu estourei o meu cartão de crédito. Não consegui mais pagar. E até hoje eu tô devendo lá no banco. O que o banco faz? Ele manda para uma terceirizada que vai ligar para você e vai falar assim, ó, tua dívida de cartão até agora tá em 50 mil reais. Bobagem. Tá em 50 mil reais. Só que hoje nós temos aqui uma grande promoção, você, nosso cliente amigo. O que eles fazem? Eles vão fazer um acordo com vocês. Ele negocia, renegocia essa dívida. E sabe o que eles fazem? Eles fazem um novo contrato, novação. Ele extingue o contrato onde você estava devendo, teoricamente, 50 mil para aquele cartão de crédito e agora você vai pagar 30 à vista. Encerra-se a obrigação inicial, extingue-se a obrigação primitiva, abrindo-se, estipulando-se nova obrigação para novo cumprimento. Quando isso acontece, a gente chama de novação. Dá uma olhada, gente, no artigo 360. Ele tem 3 hipóteses quando pode haver a novação. Pode ser objetiva, subjetiva. A gente já vê isso. A principal característica da novação que vocês não podem esquecer é que na novação surge nova dívida, extingue-se a dívida anterior e começa-se uma nova obrigação. Nasce uma nova obrigação. Para quê? Para extinguir a dívida anterior e você fazer o pagamento de uma forma diversa. Sempre quando a gente está tratando em relação a cartão de crédito, as terceirizadas, renegociação de dívida, tenho certeza que você está fazendo uma novação, ok? A novação ela pode ser total ou parcial. Eu posso extinguir a dívida primitiva por inteiro criando uma nova, ou eu posso extinguir a dívida parcialmente. Posso extinguir a obrigação primitiva parcialmente, criando mais uma para ser paga. Não tem problema. Requisitos essenciais para a gente poder efetuar o pagamento da obrigação indireta. A novação tem que ter uma obrigação anterior, uma nova obrigação e a vontade de inovar, como diz a doutrina. Ou seja, eu tenho uma dívida prévia que não estou conseguindo pagar ou por qualquer motivo entre as partes é interessante a criação de uma nova obrigação e a extinção da anterior, começando essa relação jurídica novamente. Colocamos aqui que nós temos que ter um dos requisitos para a inovação é a vontade de inovar. A vontade de inovar, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa é quando está contido no contrato, extingue-se a obrigação anterior e contrai-se nova obrigação entre as partes. Tudo bem. Mas também a obrigação, ela pode ser tácita.
Eu coloquei um exemplinho aqui pra gente, vamos pensar no seguinte. A e B, A, credor, B, devedor, estão ali numa relação jurídica onde B entregou 5 cheques pré-datado, pós-datado, para A para o cumprimento de uma obrigação. Os cheques não estão sendo quitados, estão sendo devolvidos pelo banco por falta de fundos. Quando chega no terceiro cheque, as partes A e B conseguem entrar num acordo. E A, credor, devolve os cheques para B, devedor, e aceita como novo pagamento, por exemplo, duplicata. É um jeito de fazer a novação. Aqui está escrito ao contrário, não faz diferença qual vai ser a obrigação nova que vai ser estipulada entre as partes, desde que haja a extinção da anterior, vontade das partes e a criação da nova obrigação. Tranquilo? Novação subjetiva, interessantíssimo. Abre para mim o artigo 363. A obrigação subjetiva nada mais é quando há novo devedor ou novo credor dentro de uma relação jurídica. Só que vejam, não é uma simples substituição. Existe a extinção da obrigação antiga, a vontade de inovar, a vontade de mudar a obrigação, mudando-se, substituindo-se o devedor ou o credor. Aí nós temos, já volto no 363, aí nós temos a novação subjetiva. Para a gente entender melhor essa classificação, novação subjetiva e novação objetiva, abre o artigo, antes da gente ler o 363, abre o artigo 360. O 360, inciso 1º, traz para a gente a possibilidade de inovação real ou objetiva. Sabe por quê? Na inovação real ou objetiva, o que vai ser mudado, a nova obrigação vai surgir com um novo cumprimento, com uma nova prestação de obrigação. Lendo para vocês o artigo 360, inciso 1º. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Aqui não mudam os figurantes aí da nossa obrigação. Credor e devedor continuam os mesmos, mudando-se apenas a prestação combinada, certo? Já o inciso 2º e o inciso 3º trazem pra gente a novação subjetiva ou pessoal. Olha só o que fala o inciso 2º. Quando o novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o credor. Você acredita que eu te liguei o Código Civil aqui? Bom, tudo bem. E a gente estava falando do 360, inciso 2º, e o 360, inciso 3º. O inciso 2º fala da substituição do devedor. O devedor primitivo sai da obrigação, fica quite com o credor e novo devedor entra com outro cumprimento de obrigação. Da mesma forma, o inciso 3º, ao invés da substituição do devedor, eu vou ter a substituição do credor. Extingue-se a obrigação antiga, tira-se o credor antigo e coloca-se novo credor, começando-se, iniciando-se também uma nova obrigação. Vamos por partes. Artigo 360, inciso 1º, traz pra gente a novação objetiva, onde mantém-se as partes, mantém-se credor e devedor, continuam os mesmos, os figurantes da obrigação não mudam, o que muda é a prestação que foi combinada. Então eu tenho uma obrigação anterior, mesmo credor, mesmo devedor, contraindo nova obrigação com a extinção da obrigação primitiva. Essa é a novação objetiva. Inciso 2º e inciso 3º do 360. Nesses dois incisos, o Código Civil traz pra gente a novação subjetiva, ou seja, na novação subjetiva, eu mudo os nossos figurantes, eu substituo um credor por outro ou um devedor por outro. No inciso 2º, traz o Código Civil a substituição do devedor, chamando-a de novação subjetiva passiva. Na substituição subjetiva passiva, sai de cena o devedor originário, estando quite completamente adimplente com aquele credor, extinguindo a obrigação com ele previamente estipulada, abrindo-se nova obrigação com o mesmo credor, mas com um devedor diferente.
Da mesma forma, a novação subjetiva ativa é quando há mudança do credor. O polo ativo da obrigação onde figura o credor é substituído. Então, nessa novação, eu tenho a extinção da obrigação anterior, a mudança do credor e nova obrigação. Tem um novo credor com o mesmo devedor, formando-se uma nova obrigação. Por isso que o nome desse pagamento indireto é novação, porque a gente inova, alguma coisa muda, ou o devedor, ou o credor, ou a própria prestação. Certo? Ai, gente, olha aqui, vamos lá. A novação subjetiva ativa, acabamos de explicar, falando que é aquela novação onde há mudança de credor. O credor é substituído. Os requisitos aqui eu trouxe para vocês que estão no slide aqui do ladinho. O consentimento do devedor tem que haver para que haja essa troca, porque vai ter também a extinção da obrigação. E também a anuência do novo credor e do antigo credor. Já a subjetiva passiva, ela é tem consequências um pouquinho diferentes, mas também previstas no Código Civil, fácil acesso, fácil compreensão. Artigo 362 e 363. Espera aí que agora eu vou ter que voltar aqui. Vocês podem perceber que eu sou uma pessoa muito tecnológica, né? Eu esqueci meu vademecum e agora eu tenho que aprender a mexer nessas coisas aqui e olha... Vou te contar que é uma dificuldade básica, mas tudo bem, eu tô chegando. Espera aí só mais um pouquinho. Aí, achei. Desculpa aí, galera. Vamos lá. A gente tá falando da novação subjetiva passiva, ou seja, quando existe a substituição do devedor, a extinção da dívida primitiva e a abertura, o início de uma nova obrigação, mantendo-se o credor, mudando-se o devedor. Tudo bem até aí? Ótimo. Vem comigo dar uma olhadinha no artigo 362. Olha que interessante. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Devedor querido esse, ninguém nem quer avisar ele que ele vai sair de cena. Nesse 362, a gente chama a novação subjetiva passiva por expromissão. Por que expromissão? Expulsa o devedor primitivo, tira o devedor primitivo de cena sem o consentimento dele, dá-se por extinta e quitada a obrigação em relação ao devedor primitivo, abre-se, inicia-se nova obrigação com novo devedor e novo cumprimento de obrigação. Esse é o artigo 362, a subjetiva passiva por expromissão. Por outro lado, nós temos o artigo 363, que fala da possibilidade do devedor antigo não pagar. Olha só, se o novo devedor for insolvente, troquei de devedor e o devedor novo não pagou, não tem o credor que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro credor, salvo se esse obteve por má fé a substituição. Olha só o que está dizendo o 363. Temos um credor e a gente vai fazer uma novação por substituição passiva, ou seja, muda-se o devedor. O credor fica nessa obrigação, tira o devedor, faz uma nova obrigação. Daí o novo devedor não paga. O 363 diz que o credor não tem direito de regresso, ou seja, não pode culpar o devedor antigo que saiu. Sabe por quê? Porque ele teve boa fé, teoricamente. Tanto é que o 363 ainda fala, salvo se o devedor agiu de má fé. Em relação à novação, era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante, leiam os artigos mencionados na aula e todos aqueles pertinentes à matéria. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo, até a próxima. Acabou? Você não pode que eu não sei uma coisa. Eu vou ouvir agora.